Livro de Deuteronômio, capítulo 29, do versículo 1 até o versículo 29, com toda a referência e contexto da palavra. O contexto da palavra. O Pai Eterno faz um novo pacto com o povo. O Yahweh faz um novo pacto com o povo. Versículo 1. Estas são as palavras do concerto que o Pai Eterno ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizeram com ele em Horebe. No livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 2 e 3, está escrito assim: contexto da palavra, repetição dos 10 mandamentos. Versículo 3. Versículo 2. O Pai Eterno, nosso Criador, fez conosco concerto em Horebe. Versículo 3. Não com nossos pais fez o Pai Eterno esse concerto, senão conosco e todos que hoje aqui estamos vivos. O versículo 2 do capítulo 29 de Deuteronômio. E chamou Moisés a todo Israel e disse ele: Tende visto tudo enquanto o Pai Eterno fez na terra do Egito, perante os nossos olhos. E a Faraó e todos os seus servos e toda a sua terra. No livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 4, está escrito assim: E vós tendes visto que fiz aos egípcios, como vós levei sobre asa de águia, e vós trouxe a mim. O versículo 3 do capítulo 29 de Deuteronômio. As grandes provas que os teus olhos têm visto, aqueles sinais e grandes maravilhas. No livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 34, está escrito assim: Ou se o Pai Eterno intentou e tomar para si um povo do meio de outros povos, com prova, com sinais, com milagre, com peleja, com mão forte, com braço estendido, com grande espanto, conforme tudo enquanto o Pai Eterno, vosso Yahweh, vós fez no Egito, vossos olhos. O versículo 4 do capítulo 29 de Deuteronômio. Porém, não vos tem dado, Pai Eterno, coração para entender, nem olho para ver, nem ouvido para ouvir, até o dia de hoje. No livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 9, versículo 10. Então disse ele: Vai, diz a este povo, ouve de fato, não entendeis, e vede, e
em verdade, mas não percebeis. Então disse ele: vai, diz a esse povo: ouve de fato, e não entendei, e vede, e verdade, em verdade, mas não percebei. Versículo 10: engorda o coração deste povo, endurece ele os ouvidos, fecha ele os olhos, não vem ele a ver com seus olhos e ouvir com seus ouvidos, entender com o seu coração e converter-se ao ser sarado. No livro do Evangelho de São Mateus, no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 43, está escrito assim: porque não entendeis a minha linguagem. Uma pergunta: por não puderes ouvir as minhas palavras, porque não entendeis as minhas linguagens, por não poder ouvir a minha palavra. O versículo 5 do capítulo 29 de Deuteronômio: e 40 anos vos fiz andar pelo deserto, e não envelheceram sobre vós os vossos vestidos, e nem se envelheceu no teu pé o teu sapato. Em Deuteronômio capítulo 1, versículo 3, está escrito assim: e sucedeu que no ano 40º, no mês o 10º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo que o Pai Eterno ele mandaram acerca deles. O versículo 6 do capítulo 29 de Deuteronômio: pão não comeste, vinho e bebida forte não bebeste, para que soubesse que eu sou o Pai Eterno vosso Yahweh. No livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 12, está escrito assim: estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. No livro de Salmo de número 78, verso 24, verso 25. Fizeste chover sobre ele o maná para comerem, e ele tivesse dado do trigo do céu. Verso 25. Cada um comeu o pão do poderoso, e ele mandou comida com abundância. O versículo 7 do capítulo 29 de Deuteronômio: vendo vós, pois, este lugar, Sion, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, nos saíram ao encontro a peleja e nos ferimos. Versículo 8. Tomamos a sua terra e a demos por herança aos Rubenitas e os Gaditas, e a meia tribo dos Manassistas. Versículo 9. Guardai, pois, a palavra desse conselho, cumpri-as, para que prosperei em tudo enquanto fizer. Livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 6, está escrito assim: guardai-os, pois fazei-os que esta serra
que esta será a vossa sabedoria, o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo só é sábio e entendido. Ele é sábio e entendido. O versículo 10 do capítulo 29 de Deuteronômio. Vós todos estáis hoje perante o Pai Eterno, vosso Yahweh, e os cabeças de vossos tribos, vossos anciãos, vossos oficiais, todo homem de Israel. Versículo 11. Os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do teu arraial, desde o rachador da tua lenha até o tirador da tua água. No livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 21, está escrito assim: e Manassés e Efraim e Manassés, e ambos eles serão contra Judá. Contudo, isso não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. O versículo 12 do capítulo 29 de Deuteronômio. Para que entre no concerto do Pai Eterno, teu Criador, no seu juramento, que o Pai Eterno, teu Yahweh, hoje faz contigo. No livro de Neemias, capítulo 10, versículo 29, está escrito assim: firmemente aderiram a seus irmãos, o mais nobre de entre eles, convieram no anátema e num juramento, de que andaria na lei do Eterno do Yahweh, que foi dado pelo ministério de Moisés, servo do Yahweh, servo do Pai Eterno, de que guardaria e cumpriria todos os mandamentos do Pai Eterno, nosso Yahweh, e os seus juízos e os seus estatutos. O versículo 13 do capítulo 29 de Deuteronômio. Para que hoje confirma por seu povo, ele te seja a ti por o Pai Eterno Yahweh, como te tem dito, como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. No livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 4. Disse Jacó: meus irmãos, de onde sois? E disseram: somos de Harã. No livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 7, está escrito assim: estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Yahweh, o Pai Eterno, e a tua semente depois de ti. O versículo 14 do capítulo 29 de Deuteronômio. E não
somente convosco faço este concerto, a este juramento. O livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Está escrito assim: E eis que dia vem, diz o Pai Eterno, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. No livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 7, versículo 8, está escrito assim: Porque se aquele primeiro for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Versículo 8: Porque repreendendo, ele dizia: Eis que virá um dia, diz o Pai Eterno, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. O versículo 15 do capítulo 29 de Deuteronômio: Mas com aquele que hoje está aqui em pé conosco, perante o Pai Eterno, nosso Yahweh, e com aquele que hoje não está aqui conosco. No livro de Deuteronômio, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39, está escrito assim: Porque a promessa vos diz a respeito de a vossos filhos, e todos que estão longe, tanto enquanto o Pai Eterno, nosso Criador, chamar. Versículo 16 do capítulo 29 de Deuteronômio: Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelo quais passaste. Versículo 17: E viste as suas abominações, os seus ídolos, o pau e a pedra, a prata e o ouro que havia entre eles. Versículo 18: Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo cujo coração hoje se desvia do Pai Eterno, nosso Yahweh, e vá e servir ao Deus dessas nações, para que entre vós não haja raiz de fel e abisinto. Versículo 19: E aconteça que, ouvindo as palavras dessa maldição, se abençoei no seu coração, dizendo: Terei paz, ainda que ande conforme o bom parecer do meu coração, para acrescentar sede e bebedice. No livro de Números, capítulo 15, versículo 39, está escrito assim: E nas franjas vós estará, para que vejais e vós lembrei de todos os mandamentos do Pai Eterno, e façais, e não seguirei após os vossos coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando. O versículo 20 do capítulo 29 de Deuteronômio: O Pai Eterno não ele quererá perdoar, mas então
fumegará a ira do Pai Eterno, o seu zelo sobre o tal homem. Toda maldição escrita neste livro jazerá sobre ele. O Pai Eterno pagará o seu nome debaixo do céu. No livro de Deuteronômio, capítulo 9, versículo 14, está escrito assim: deixa que me destrua, e pagarei o seu nome debaixo dos céus, e te faça a ti nação mais poderosa e numerosa do que esta. No livro de Salmo de número 74, verso 1, está escrito assim: contesta a palavra, a assolação do santuário, a oração para que o Pai Eterno se lembrasse do seu povo aflito. O Iau lembrasse do povo aflito. Verso 1. Ó Iau, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra a ovelha do teu pasto? Ó Pai Eterno, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra a ovelha do teu pasto? O versículo 21 do capítulo 29 de Deuteronômio. E o Pai Eterno separará para mal de todas as tribos de Israel, conforme todas as maldições do concerto escrito no livro desta lei. No Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 51, está escrito assim: e separará-los-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dente. Separará-los-á, destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dente. O versículo 22 do capítulo 29 de Deuteronômio. Então dirá a geração vindoura: os vossos filhos que se levantarem depois de vós, e o estranho que virá de terras remotas, vendo as pragas dessa terra, as suas doenças com que o Pai Eterno te fará afligido. Versículo 23. E toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, e Adimá, de Zeboim, que o Pai Eterno destruiu na sua ira, no seu furor. O versículo 24. Todas as nações dirão: por que fez o Pai Eterno assim com essa terra? Qual foi a causa do furor dessa tão grande ira? No livro de 1 Reis, capítulo 9, versículo 8 e versículo 9, está escrito assim:
E os varais sobremassaíram tanto que as pontas dos varais se vinha desde o santuário diante do oráculo, porém de fora não se vinha, e ficaram ali até ao dia de hoje. O capítulo 9 de 1 Reis, do versículo 7, versículo 8. Então destruirei a Israel da terra que ele dei, essa casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença. Israel será por ditado e monte entre todos os povos. Versículo 8. Dessa casa que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará, assobirá e dirá: por que fez o Iau assim essa terra, essa casa? O versículo 25 do capítulo 29 de Deuteronômio. Então se dirá: porquanto deixaram o concerto do Pai eterno teu Iau de seus pais, que com ele tinha feito, quando os tirou do Egito. Versículo 26. E eles foram se serviram outros deuses, inclinaram diante dele, deuses que não conheceram, e nenhum dos quais eles tinha dado. Versículo 27. Pelo que a ira do Iau se acendeu contra essa terra, para trazer sobre ela toda a maldição que está escrito neste livro. No livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 11, está escrito assim: assim todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo do Iau, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. O versículo 28 do capítulo 29 de Deuteronômio. E o Pai Eterno tirou da sua terra com ira, com indignação, com grande furor, e lançou em outra terra, como nesse dia se vê. No livro do 1 Reis, capítulo 14, versículo 15, está escrito assim: também o Iau, o Pai Eterno, ferirá a Israel como se move a cana nas águas, e arrancará Israel dessa boa terra que tinha dado a seus pais. Espalhará para ele do rio, porquanto fizeram os seus bosques, provocando ao Pai Eterno a ira. No livro de Salmo de número 52, verso 5, está escrito assim: também o Iau, o Pai Eterno, te destruirá para sempre, arrebatar-te-á, arrancar-te-á da tua habitação, e desarraigar da terra dos viventes. O versículo 29 para terminar, do capítulo 29 de Deuteronômio. As coisas encobertas são para o Pai Eterno nosso Iau, porém as reveladas
são para nós e para os nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras dessa lei. Este foi o livro de Deuteronômio, capítulo 29, do versículo 1 até o versículo 29. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com o nome do Pai Eterno de Iau, que o povo de Israel invocava. Que o Pai de Abraão, Isaac e Jacó abençoe todos nós com saúde e livre nós de todos os mal. Da sabedoria e entendimento para que nós possamos entender a palavra dele do jeito que ela está escrita, e da graça e força para que nós obedecemos a palavra dele. Fica todos na paz, até o próximo vídeo, se for a vontade dele, se ele quiser. Uma boa noite para todos, shalom.